Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa 10ª lição, revista CPAD Adultos, neste segundo trimestre de 2025. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, é a temática do nosso trimestre. O assunto da lição é a promessa do Espírito. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática nos fala que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Continuamos aqui em João capítulo 16, versículos 7 e 8 e versículo 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E terminamos aqui em João capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Se quiser contribuir com o nosso trabalho, pode usar a chave Pix que está na descrição do vídeo ou a QR Code que aparece na tela. A introdução do comentário nos fala que nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão. É isso que Jesus quis dizer sobre ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito, em João, e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Primeiro tópico, a promessa do Pai. Primeiro item, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: ele vos dará outro Consolador. Ele quem? O Pai. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que quando vier o Consolador, ele vai chegar convencendo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando assim a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos falar aqui sobre o termo Consolador, é o nosso segundo item. A palavra que nós traduzimos como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, alguém que vem para encorajar ou ainda para interceder a outra pessoa. Por isso que às vezes era aplicado com
os advogados nos tribunais antigos. Assim, um paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. É um ajudador. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa, porque o termo grego aqui que nós traduzimos por outro, o termo grego allos, indica a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Vamos explicar um pouco melhor? Esse termo grego allos, que aparece aqui, que significa outro, que é utilizado por Jesus em outro consolador, ele significa um outro do mesmo tipo, um outro da mesma natureza. Alguém poderá dizer, mas e daí? Bem, na língua grega existem duas palavras para outro. Uma é esta aqui, allos, e outra é héteros. Héteros significa um outro de um tipo diferente, de outra natureza, de outra forma. Então, veja que aqui Jesus não usa o termo grego héteros, e sim allos, querendo dizer que ele é um outro consolador, assim como ele. Jesus, portanto, é uma pessoa. Logo, o Consolador, o Espírito Santo, também é uma pessoa. Jesus é Deus. Logo, o Espírito Santo também é Deus. É nesse sentido, todas essas implicações estão contidas aqui no termo grego allos. Terceiro item, não vos deixarei órfãos. A palavra grega aqui utilizada é órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos se sentiram assim, sozinhos, largados, abandonados. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o líder deles, o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava seus discípulos de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados, desprezados. Segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. Primeiro item, João 20, 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos já ressuscitado, já glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário que Jesus se apresenta a ele, já ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato de João 20 e 22. E que contexto é esse? O contexto pós-ressurreição. Segundo item, o sentido de assoprou sobre eles. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas diferentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. A palavra grega traduzida como assoprar é enfusal, ou seja, uma palavra que também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, a versão dos 70, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. Essa mesma palavra aparece em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, essa palavra, em João 20, 22, não está falando de um sopro comum. Sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Que coisa maravilhosa! Nosso Senhor soprou sobre os discípulos para representar não apenas a vinda do Espírito Santo para eles, mas também dizendo nas entrelinhas: o Espírito Santo dará uma nova vida a vocês, dará um novo fôlego a vocês. E como eles precisavam daquilo. O desafio que eles iriam enfrentar após a subida de Jesus aos céus é algo inimaginável para nós cristãos. Hoje nós temos cerca de 35% da população brasileira evangélica. Claro que é algo muito bom,
mas ainda falta muitos se converterem. Agora imagine os primeiros anos do cristianismo, em que havia apenas aquele pequeno grupo de discípulos, cerca de 120 pessoas, já contando os discípulos, os apóstolos. Eles tinham tudo diante de si, todo um mundo para evangelizar. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham poder político, eles não tinham meios de comunicação de massa, eles não tinham nada disso. Eles tinham perseguições dos dois lados, tanto dos pagãos quanto dos judeus. Eles tinham tudo contra eles. Eles tinham tudo para dar errado, mas eles venceram. Por quê? Porque havia neles um fôlego de vida que não era da terra, era dos céus, era o Espírito Santo. É isso que significa então aqui este soprar sobre eles. Era muito mais do que dizer, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Era muito mais do que isso que Jesus queria dizer. Queria dizer, a partir de agora o Espírito Santo, ele vai tomar vocês para fazer coisas maravilhosas. E é esse Espírito Santo que está no meio de nós cristãos há quase 2000 anos aqui nesta terra. Terceiro item. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão sugere como consequência direta da menção de assoprar sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou nos discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, seria uma segunda obra, uma segunda bênção, diferente, capacitadora do Espírito Santo para que os discípulos pregassem o Evangelho, começando em Jerusalém, chegando até os confins da terra, chegando até aqui, nas nossas distantes regiões amazônicas onde nós residimos, lugares onde se chamava de Inferno Verde. Se acreditava que o ser humano não era capaz de viver aqui nesta região. Mas até mesmo aqui nós temos um povo que louva e engrandece ao Senhor. Até aqui no distante estado do Amapá, onde eu resido, a chama pentecostal chegou com toda a força e não dá nenhum sinal de que vai parar. E assim pode ser no mundo inteiro, porque o Espírito Santo ele sopra onde ele quiser. Ele é incontrolável. Ele é indomável, ele não pode ser estocado. É um vento santo que não pode ser estocado, não pode ser guardado, não pode ser armazenado por nós. A única coisa que podemos fazer é colocar as velas do nosso barco na direção que ele soprar. Terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro item, de repente. O aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Era um período de 40 dias que separava estas duas festas. Então, só lembrando que Jesus ele é morto e ressuscita durante a festa da Páscoa. A partir daí, Jesus esteve 40 dias com seus discípulos, fazendo como que uma revisão da matéria. E próximo do dia de Pentecostes, ele sobe aos céus. O dia de Pentecostes ainda estava distante 10 dias, ou seja, Jesus ficou com seus discípulos em torno de 40 dias, melhor dizendo. Com mais os 10 dias, que a Bíblia relata, que os discípulos ficaram em oração no cenáculo. Aí nós temos os 50 dias. Na Páscoa, o Cordeiro da Expiação foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no final de Pentecostes. Foi ao final deste dia, esse dia ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente aconteceu algo extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. É o que acontece no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo, é o item 2. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo,
Desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Vamos fazer uma analogia. É como se a gente pegasse uma vasilha suja e faz a limpeza dela. É isto que é a regeneração. Agora, a vasilha já está limpa, já está pronta para receber conteúdo, que pode ser um líquido, pode ser um sólido. Então, aí é a segunda bênção, aí é o batismo com o Espírito Santo. Você que nos ouve, que já foi regenerado pelo Espírito Santo, agora você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser revestido de poder, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito com o batismo no Espírito Santo, como foi descrito aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo e em seguida, logo em seguida, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o sinal que aquelas pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo era o falar em línguas. E assim tem sido ao longo de 2000 anos de cristianismo. O Pentecostes nunca se apagou. Sempre houve ao longo da história pessoas, mesmo grupos menores, que criam no batismo com o Espírito Santo e eram batizados com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Terceiro item. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. Essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais, concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são as evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Concluímos então dizendo que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacidade do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando, e pode se manifestar na vida do salvo, batizando com o Espírito Santo. Você que nos ouve, que já é batizado com o Espírito Santo, não deixe a chama se apagar em você. Seja sempre cheio do Espírito Santo. Recarregue-se em Deus o tempo todo. E você que ainda não é batizado, busque hoje mesmo. O batismo com o Espírito Santo é para nós nos tempos atuais. É uma promessa de Jesus para a igreja até o fim dos tempos. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição de número 10 da CPAD neste segundo trimestre de 2025. Na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos
E até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.